Durante vários anos, desde 2017, fomos convencidos que iríamos ter uma estação de metro junto do quartel da Ferreira Borges. No dia 8 de junho, foi quando tivemos uma sessão de esclarecimento, 6 dias após o fecho da consulta pública, onde nos informaram que afinal não ia ser no quartel, iria ser no Jardim da Parada. Ontem um documento disponibilizado no site da Junta de Freguesia, documento esse não identificado, nem devidamente assinado e datado, informa que o facto do quartel Pombalino ser um núcleo em vias de classificação obstou o prosseguimento do estudo nesta alternativa. Portanto, seguindo essa lógica, esta estação também não pode ser construída aqui. No Jardim da Parada, envolvente o Jardim da Parada, tem um conjunto de património edificado, integrado e arquitetónico de valor histórico e já classificado. Como é possível que uma empresa pública ao Metro de Lisboa não forneça os 18 estudos feitos para que todos possam perceber as razões de tal escolha? O traçado da linha vermelha ficará conhecido pela linha dos centros comerciais, não tendo em conta as questões de mobilidade e outras dos cidadãos desta cidade. A nossa petição pública faz o enquadramento da situação de todo o traçado e é espantoso que em menos de 2 meses tenha quase 7.800 assinaturas. Revela bem a preocupação dos cidadãos da freguesia, da cidade e do país. O tema de hoje convida-nos a refletir sobre os impactos para a população, património e para a estrutura verde da cidade. Ora bem, a Organização Mundial de Saúde e a Rede Europeia de Cidades Saudáveis recomendam que o planeamento e a concepção urbana se concentrem nas comunidades e melhorem o seu bem-estar. Os espaços verdes urbanos são para isto fundamentais, desempenhando variadas funções que ajudam a proporcionar benefícios ecológicos, sociais, económicos e estéticos. Os espaços verdes urbanos regulam o clima local, a qualidade do ar, a recreação e contribuem para mitigar doenças respiratórias e psíquicas. Porque é que a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, não considerou nenhuma destas recomendações e porque é que passou ao lado de todos os pareceres, que foram 81, que foram apresentados? Porque não percebem que os impactos vão ser irreversíveis. As sessões públicas não foram esclarecedoras, pois não apresentaram razões com fundamentos que nos expliquem por que razão não há alternativas e porque foram abandonadas as 18 opções estudadas e que estão fechadas a 7 chaves. Se tudo foi previamente definido, para que uma consulta pública? Muitas vezes foi dito que era um movimento contra o metro. Não é verdade, não é contra o metro, é a favor do metro, mas numa ideia de progresso em que estejamos atualizados com o século XXI e não uma ideia em que o progresso não é sustentado, ou seja, em que o progresso não implica destruição de árvores, de natureza, de práticas sociais, culturais que demoram décadas a instituir-se num lugar, a uma população apropriar-se de um espaço daqueles, são precisos anos, mas é muito fácil destruir e uma vez destruído dificilmente se reconfigura naquele ou noutro lugar. Usar essa ideia de políticas verdes para a mobilidade, que é importante, o metro, mas depois com a incoerência, com a insensibilidade de, para uma mobilidade verde, destruir o verde, que é o único que existe no bairro, naquela comunidade, que realmente usa aquele espaço, aquele jardim. Diz que não vai destruir o jardim, que matar é um exagero. Ora, se pensarmos que as raízes, como já foi aqui dito, mas gostava de sublinhar, as raízes que estão debaixo da terra têm mais ou menos a mesma área que a copa no topo, é absolutamente impossível perfurar aquele território sem destruir as raízes, logo sem matar árvores. Portanto, aquelas árvores estão classificadas e que estão centenárias, avançando esta obra, a curto ou médio prazo, não vão sobreviver. Portanto, temos de ter claro que se escolhemos ter ali 1 metro, aquelas árvores não vão sobreviver. Em relação a dizerem que as árvores que serão cortadas vão ser substituídas, é uma falácia. Árvores adultas não são substituíveis. Se colocarem árvores jovens, vão demorar décadas, provavelmente já não estaremos vivos para ver quando elas forem adultas, e para fazerem a mesma função que fazem as atuais, em termos de captura de carbono, de produção de oxigênio, purificação do ar, na questão das alterações climáticas, com a regulação de temperatura, de umidade, tudo isso é décadas que
são necessárias para uma árvore poder fazer. Portanto, não são substituíveis. Em relação ao facto de que o parque infantil muda dali e vai para outro lugar, mesmo que digam que aquilo volta a ser o jardim tal como era, não é possível. Já é uma parte, dizíamos que era um encontro de gerações ali, em que os pais podiam estar na esplanada enquanto os filhos brincavam. Se o parque vai passar para a parte do largo da igreja, onde não há jardim, as crianças não vão ter contacto a brincar com os espaços verdes e naquele lugar não vão ter a oportunidade de coexistir diferentes gerações, mata-se também o espírito daquele lugar. Se puder, como cidadão, gostaria de solicitar à Assembleia que fizesse confrontar se há de facto um estado de necessidade enorme de fazer no Jardim da Parada a estação, confrontar isso com uma peritagem do LUNEC. De facto, o estudo de impacto ambiental e do método dizem que só na fase da obra se poderá dizer com certeza absoluta qual o verdadeiro impacto nos imóveis de interesse histórico e cultural e na estrutura verde, como por exemplo o total de árvores abatidas e o impacto nas restantes árvores. Isto é válido tanto para o Jardim da Parada como para o Jardim Olavo Bilac no Largo das Necessidades, o que justifica uma acrescida preocupação ambiental com a estrutura verde da cidade, já de si tão frágil. Fiquei muito agradecida de termos este movimento para salvar a Jardim da Parada, que eu acho que é muito importante, é muito visível e tem trazido muitas pessoas que, de outra maneira, não estariam cá a falar para apresentar e tentar preservar o que é nosso. O Jardim da Parada é o sítio onde criei as minhas filhas, onde eu vou todos os dias, onde eu vejo outras pessoas a criarem os seus filhos também. Vejo aquele jardim cheio de crianças todos os dias. Onde é que vão passar os seus tempos livres se aquele jardim for transformado num estaleiro enorme? Porque isto é que vai acontecer, amigos. Vamos ser francos. Este projeto vai matar aquele jardim e nós não podemos assistir a isto. Eu espero bem que os senhores que têm ainda tempo para mudar estes traçados e estes projetos podem intervir para nós termos um espaço que continua a ser o nosso património e o património vivido e não simplesmente uma memória do passado. A única coisa que eu tenho a dizer é que todo este projeto foi feito com tanta displicência que até o próprio relatório de consulta da declaração do impacto ambiental por Desipata é um copy-paste com um erro administrativo em que o número de boia nem sequer é o do projeto. Boa tarde. Parece-me que para futuros modelos deste tipo de debates, eu acho que há duas entidades que faltam nesta mesa, não sem nenhum desprimor para nenhum dos participantes desta mesa, falta aqui o Metro e a Câmara Municipal de Lisboa nesta mesa para também poderem dar umas respostas àquilo que foi as intervenções por parte dos nossos munícipes, porque é importante ouvir, depois também responder e para depois esclarecer e construirmos todos em conjunto, que é o objetivo aqui da Casa da Cidadania. Em relação à minha perplexidade, reconhecendo que sim, foram ontem prestados alguns esclarecimentos adicionais pelo Metropolitano, que a Junta de Freguesia, e tomei nota das falhas formais que estão no documento, que partilhámos imediatamente com a população através dos nossos canais de género. Mas não compreendemos a dificuldade na partilha dos estudos e não compreendemos a dificuldade da partilha desses estudos agregados num espaço para a discussão e para a análise da expansão da linha vermelha, em particular para o Jardim da Parada. Muito obrigado. Parece que estamos todos de acordo em relação ao prolongamento da linha vermelha, que vai ser uma boa medida para a cidade. A questão e a diferença está em que parece que para uns este prolongamento deve ser feito a qualquer custo, enquanto para outros há que respeitar as pessoas, o ambiente e o património. A esta Assembleia, infelizmente, não foram também enviados os estudos e os dados que foram feitos pelo Metropolitano de Lisboa. Ouvimos aqui na passada sessão que era assim, porque é a melhor alternativa, é assim que está definido, é assim que vai avançar. Pois, mas nós queremos esses estudos, queremos analisá-los, esses estudos e esses projetos, antes do início do lançamento do respectivo concurso. É fundamental, como o PEV já fez aprovar aqui na Assembleia Municipal, que a Câmara Municipal volte a dispor de um representante no Conselho de Administração do Metro para que esta empresa não esteja de costas voltadas para a autarquia, as populações e a cidade.
Em conclusão, havendo alternativas viáveis, é inaceitável que se insista neste erro sem qualquer fundamento razoável. É essencial que este processo seja mais transparente e participado, com acesso aos estudos que fundamentam as decisões, e é preciso abertura para que o Metro considere as opções e as opiniões e contributos que resultaram destes debates e reverta o erro que está prestes a cometer, porque ainda vamos a tempo e há alternativas. Obrigada. E relativamente aos impactos na estrutura verde da cidade decorrentes das obras a realizar, o Partido Social Democrata considera que os mesmos deverão ser reduzidos ao mínimo indispensável, por forma a que o ambiente de Lisboa seja devidamente salvaguardado. A esse propósito, a projetada estação de Campo de Ourique, a edificar no Jardim da Parada, poderá não ser a melhor das opções, tendo em conta que dúvidas não temos que, tanto no decorrer das obras como após a conclusão das mesmas, haverá necessariamente impactos na estrutura verde atualmente existente naquele espaço público. O Metro é uma empresa com as costas voltadas para a cidade há muitos anos. Sinal disso é a notícia da semana passada, que o rodapé das televisões era: as escadas da estação da Baixa Chiado estão a funcionar. Extraordinário. Extraordinário. Uma coisa que devia funcionar todos os dias é notícia porque está a funcionar. Isto todos sabemos, portanto, trabalha de costas para a cidade. Hoje aprendi aqui coisas muito interessantes, que um parque de estacionamento de Santo Condestável é mais importante que um jardim, que um palácio, que um baluarte. É de facto uma aprendizagem que eu não esperava. E 18 estudos, 17 estão fechados. E eu imagino porquê, porque se este foi escolhido, os outros o que serão? O que serão os outros se este era o melhor que lá tinham? Quando se considera que um projeto está errado nas suas premissas por se demonstrar inadequado à realidade da cidade, acreditamos que não é vergonha nenhuma optar por dar um passo atrás e rever todos os condicionantes que permitam tomar uma decisão mais acertada para a cidade. Ainda assim haja vontade política e, acima de tudo, que impera o bom senso, que é basicamente o que aqui está em falta. Uma última nota só de reflexão, para dizer que até hoje ainda não vi nenhum movimento de cidadãos ou técnicos da área que sejam favoráveis a este traçado. E a pergunta, exceto aos senhores autarcas socialistas que aqui se pronunciaram, e a pergunta é: porquê é que isto será? Muito obrigado. Hoje voltou a ficar claro que é indispensável também parar para analisar, e para isso é fundamental, em primeiro lugar, que os estudos e as alternativas que aparentemente foram estudadas, porque não temos acesso a elas, sejam conhecidos. E parece-me que esta será ou deverá ser uma das principais conclusões e recomendações que deve sair deste debate, que é o trabalho próximo que teremos enquanto Assembleia Municipal. É preciso, igualmente, parece-me que muitas das questões que foram aqui colocadas tenham uma resposta por parte do Metro de Lisboa, e acho, e faço já essa proposta, que esta Assembleia Municipal deve exigir formalmente essas respostas ao Metropolitano de Lisboa e também ao próprio Governo, ao Ministério do Ambiente. Eu não sei se vocês já perceberam, mas isto já está tudo decidido. Quem manda já decidiu que é assim. E normalmente dá jeito que as pessoas fiquem caladas. Mas ainda bem que vocês não ficaram calados. Mas é uma chatice. De repente lembraram-se de vir para aqui contestar. E muitos parabéns, continuem. Vou-vos fazer uma pequena resenha histórica. Em Campo de Ourique não é possível termos a estação do metro junto à Igreja de Santo Condestável. A Iniciativa Liberal, em reunião privada do metro, perguntou isto. Disseram-nos que não era possível porque havia um parque de estacionamento. Ora bem, na freguesia seguinte, nós vamos ter um metro que passa debaixo do Palácio das Necessidades. Aí não há qualquer problema com questões de trepidação. Aí pode ir à vontade. E até se pode furar o Livramento, o baluarte do Livramento. Também não há problema qualquer. Está tudo ok. Ora, muito bem. Todos concordam que este traçado tem que ser assim. O metro, logo o Estado. A seguir, vários presidentes de junta que já disseram que também é assim. A APA, eu não consigo sequer perceber como é que a Agência Portuguesa do Ambiente diz uma coisa destas quando
Vários especialistas da área dizem que as árvores vão ficar doentes porque lhes vão cortar as raízes. Eu não sei como é que isto é possível. Não sei como é que a Agência Portuguesa do Ambiente consegue dar um parecer destes. E, portanto, como quem manda já decidiu, aquilo que eu apelo, porque nós também não conseguimos ter resposta. Não são só os senhores. Os deputados municipais desta casa não têm respostas por parte da Metro de Lisboa. Portanto, aquilo que eu vos peço encarecidamente é não baixem os braços. Mostrem que os portugueses não são brandos. Quem ouve aqui assim hoje, os representantes do Partido Socialista, até pensa que eles têm asinhas nas orelhas. São uns bentinhos, não tiveram aqui assim para aqui pedidos nem achados. Não se ralaram nada, para já nem os vi referir-se nem ao Jardim da Parada, nem ao Baluarte do Livramento. E há aqui um outro aspecto para o qual eu já chamei a atenção da última vez e hoje quero reforçar. Eu vejo as pessoas aqui, até os meus colegas que falaram também antes de mim, indignarem-se com o metro e com a falta de presença do metro e querem respostas do metro. Não é do metro que nós temos que exigir respostas. O metro cumpre instruções. O metro não pode nada. O metro não manda na cidade. Nem na cidade, nem no país. Quem manda no país é o Governo Central. Quem manda na cidade é o Governo da Câmara. E o Partido Socialista mandou nisto durante 14 anos de seguida. Não vamos falar do Presidente do Metro, que na semana passada esteve à porta desta Assembleia e resolveu não entrar e não participar no debate. Semana passada não, no dia 13. Não vamos falar do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que por 2 vezes foi convidado a aqui estar, na primeira sessão e hoje, e declinou o convite. Não vamos falar no LENEC, na Direção-Geral do Património Cultural, na Agência Portuguesa do Ambiente, etc., em todas as entidades públicas que podiam e deviam ter participado nesta sessão e na anterior e que declinaram ou mostraram indisponibilidade em vir aqui esclarecer-nos. Também não conhecemos o parecer que a Câmara de Lisboa, alegadamente, terá enviado ao metro. Não está nos relatórios finais disponíveis na net, foi falado aqui pelo Sr. Vereador, que já cá não está, foi falado pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara na terça-feira, aqui em sessão, quando foi interpelado nesse sentido nas perguntas à Câmara, nada disso. Esse relatório ou é fantasma, ou então, até hoje, ninguém o conseguiu descortinar e creio que nenhum deputado aqui presente é capaz de o identificar e dizer onde é que ele está. Esta obra está prevista iniciar apenas em 2024, com um financiamento de 300 milhões de euros. Já questionámos no Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, no sentido de saber se tem conhecimento da possibilidade de alternativas ao traçado da linha vermelha e se está disponível para acomodar essas alterações e eventuais ajustes do calendário de execução do projeto. Não queremos perder a oportunidade do financiamento comunitário, mas também não queremos a linha do metro a qualquer preço, feita de qualquer maneira. Não é uma linha que se traça num computador ou num papel e que se pode apagar ou deslocar um bocadinho mais para o lado. É algo que ficará indelével na cidade. Isto não tem que ser uma guerra, porque é aquilo que quase que transparece uma guerra entre o PS contra os outros. Não é isso que está aqui em causa. Quer dizer, nós não devemos posicionar, quer dizer, independentemente de ter sido definido pelo anterior Executivo e pelo Governo, há muita coisa ainda que podemos fazer. E a sociedade civil tem ainda mecanismos, que é desde logo, e eu sou um dos que defende, o recorrer aos tribunais para parar este disparate. E, portanto, eu sou daqueles que irei ajudar e irei tentar intervir nesse sentido, porque é por aí, e acho que é exatamente por aí que nós, enquanto sociedade civil, temos a obrigação de pugnar. O presidente da Junta de Alcântara diz aqui uma coisa muito interessante, que esta obra tinha nascido manca. Ela não nasceu só manca, ela nasceu manca, surda, cega e muda. Ela nasceu tudo isto porque, e agora acho importante fazer-vos este convite, vamos tomar o metro em São Sebastião. Tomamos o metro em São Sebastião e seguimos a nossa viagem.
Portanto, a próxima paragem que temos, como muito bem disse o engenheiro Pompeu Santos, é 1,3 km à frente. Por cima fica o Palácio da Justiça, com o movimento que tem e não tem metro. Por cima fica o campus da Universidade Nova, com o movimento que tem e não tem metro. Próximo passo ao túnel do Rocio do comboio, que podia permitir perfeitamente haver ligações depois à linha de comboio e não tem metro. E o Alto de Campolide, de facto, digamos-lo muito claramente, não tem metro. O metro está nas Amoreiras, independente do nome que tenha. Podia chamar-se o H do Goleste, que continuaria exatamente no mesmo sítio que são as Amoreiras. E, portanto, para Campolide, ele também não serve. Depois, prossigamos o nosso caminho. A próxima estação é em Campo de Ourique. Em Campo de Ourique, debaixo de um jardim histórico, construído exatamente para ser jardim, adquirido o terreno para ser jardim no século XIX. E tudo isso é deitado, pura e simplesmente descartado, podendo-se fazer o que quer que seja debaixo dele, podemos até transformá-lo numa coisa linda com uns palitinhos a fingir de árvores e muito arranjadinho, mas não será o Jardim da Parada. Não terá as características e não terá as árvores que lá estão neste momento, porque elas seguramente não vão resistir. E é isto que nós estamos a falar. O pulmão do bairro e ainda por cima, um pulmão que é a única defesa que aquele bairro tem contra as ondas de calor que viermos a ter no futuro. E, portanto, por aí estamos conversados quando podíamos ter outro caminho. As pessoas não estão aqui por uma questão de capricho, todas as pessoas precisam de metro em Lisboa e mobilidade em Lisboa. As pessoas estão aqui porque percebem que há aqui uma precipitação clara, técnica, sobre uma opção de introduzir infraestruturas num jardim com as características do Jardim da Parada. É um erro que não nos passa pela cabeça hoje. Isto é defender a mobilidade, isto é defender o património cultural, isto é defender o património ambiental? Seguramente não.